Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje nós vamos falar sobre traqueostomia, né? Os cuidados da traqueostomia. E eu vou guardar todas as dúvidas de vocês, o que vocês acham, o que vocês têm de dúvida. Então, convide todo mundo, convide os seus amigos e vamos começar. Aí eu estou aguardando aqui para começar a ter as dúvidas e vai chamando todo mundo, porque já está na hora da gente iniciar a nossa live, ok? Estou aguardando. Alguma pergunta, gente? Alguma coisa que... Bom, tudo bem? Tudo certo, Tamara? Tá tudo certo? Todo mundo já pronto para a gente começar? Hoje eu fui bem pontual, hein? Hoje foi legal. Nossa Senhora, meu Deus do céu, que é o contrário. Olá, Marilda, tudo bem? Eu sei que esse é um tema de muitas dúvidas, né? Por isso que eu quis me debruçar um pouquinho sobre ele para a gente discutir. Eu trouxe um bonequinho para mostrar para vocês como que é uma traqueostomia, como que a gente utiliza, tá? E eu vou estar ensinando algumas coisas para a gente fechar, para vocês tirarem as dúvidas, tá? Então, olha só, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que começar a falar. Só um minutinho, deixa eu fechar a porta aqui, peraí. Deixar aqui prontinho aqui. Voltei. Olha só. A primeira coisa é o seguinte, deixa eu ajeitar o cabelo para ficar não saindo da cara, para a gente poder ver direitinho. Gente, olha só. A grande questão em relação à esclerose lateral amiotrófica é como e quando eu vou precisar fazer a traqueostomia? Essa é a questão maior. As pessoas têm muito medo da traqueostomia. Então, eu preciso, nesse momento, desmistificar um pouco o que é. Porque aquela pessoa que fica 24 horas com uma máscara oronasal, porque quem fica, às vezes, na máscara nasal consegue ficar o dia inteirinho, porque consegue fazer higiene bucal, às vezes consegue até se alimentar ainda pela boca. Mas aquela pessoa que tem um desabamento importante bulbar, é muito difícil, às vezes, ficar com a máscara nasal. Tem um escape muito grande de ar pela boca. E aí passa a ficar o dia inteirinho utilizando a ventilação não invasiva, 24 horas por dia. Esse uso da máscara oronasal 24 horas por dia acaba atrapalhando a realização da própria higiene oral. E algumas bactérias, principalmente as bactérias da boca, começam a atrapalhar, a causar ambiente propício de infecção. Isso escorre pela boca e vai para o pulmão. E aí, nesse empurrar desse líquido da boca para o pulmão, acaba ocasionando várias pneumonias. E aí fica uma coisa complicada, porque nessa hora é a hora que a gente tem que pensar em fazer uma traqueostomia. É a hora de decidir, vamos fazer uma tráqueo. O problema é o seguinte, as pessoas têm medo da traqueostomia. E o maior medo da traqueostomia é, se eu fizer a tráqueo, eu vou ser uma pessoa dependente o resto da vida. Eu vou ser dependente de outras o resto da vida. Ou eu vou ter que ficar limitada a um aparelho o tempo inteiro, né? Na minha cama, no meu quarto. E isso não é uma verdade. O paciente traqueostomizado, ele pode viajar, ele pode sair de casa, ele pode fazer qualquer coisa. Por quê? Porque existem hoje no mercado equipamentos que dão autonomia de até 10 horas de bateria. A única coisa é que esse aparelho ele tem que estar bem ajustadinho. A partir do momento que ele estiver bem ajustadinho, a pessoa vai
ter uma ótima condição de vida. É um modelo diferente, é um modelo de vida diferente, mas que é uma vida tão boa quanto de outras pessoas. Então, o que eu vou falar para vocês aqui agora são cuidados que a gente tem que ter com a traqueostomia. Então, Marilda, bem-vinda, Amanda, Vinícius, Viviane, Paulo, Marília, Marilisa, Fátima Carneiro, obrigada por estar aqui. Lu, Viviane, todo mundo, vamos mandar as nossas perguntas. Eu preciso das perguntas para vocês me direcionarem, tá bom? A primeira coisa que eu vou mostrar é o que é uma traqueostomia, tá? Para que todo mundo tenha entendimento do que é que acontece quando eu corto e ponho um sistema de traqueostomia. Então, a traqueostomia, ela é a seguinte situação. Eu coloco uma pessoa normal, tá? Completamente normal, que não tem nada. Então, aqui tá a boca, né? Opa, peraí, gente, que eu tô... Aqui tá a boca, aqui tá o nariz, e aí aqui desce até chegar especificamente no pulmão. Aqui vai para o estômago, né? E aqui vem para o pulmão. Então, o que acontece aqui? A traqueostomia, eu faço uma abertura específica nessa região. E aí, olha aqui, eu coloco a traqueostomia dentro dessa região que já é a traqueia, é a parte superior da traqueia. Então, a traqueostomia, ela fica exatamente nessa região entre a boca, né, e o pulmão. Quando eu coloco a traqueostomia, eu fecho daqui para cima e o ar vem só daqui para baixo. Então, aqui embaixo fica o pulmão. Então, daqui para cá, eu já tenho o pulmão embaixo. Quando eu fecho a traqueostomia com o cuff, que é um balonetezinho, que é esse aqui, ó. Esse balonete que tá aqui, ó, tá vendo? Isso aqui se chama cuff. Muitas vezes a pessoa pergunta: o que é cuff, Alessandra? Por que tem diferenças de traqueostomia, né? Então, esse aqui é o cuff, que quando eu encher de ar com a seringa, olha aqui, eu vou pegar a seringa para mostrar para vocês. Quando eu pego uma seringa e encho de ar, olha aqui. Olha aqui. Eu venho, pego o meu medidor de cuff e encho de ar. Olha aqui, o meu balonete, ó. Eu venho e encho de ar. Vou encher aqui, peraí, ó. Não tá dando. Aí, olha aqui, ó. Quando eu encho o balonete de ar, olha o que acontece, então. Ele vai e fecha a via aérea. Então, o balonete ficando aqui, ó, nessa região, ele fecha a via aérea. Qual é o grande problema? Olha o tanto que esse balonete aqui está cheio. Quando ele está muito cheio, como ele está esse aqui, ele aperta a parede posterior, que vai ser a parede que vai ligar até o esôfago, aqui para baixo, ó, já vem direto para o estômago. E a parede anterior da traqueia. Se eu encho muito esse balonete, ele acaba gerando uma lesão que a gente chama de isquemia. Que essa lesão, ela vai apertando tanto aqui na frente, quanto atrás, vai apertando, até fazer uma fístula. Primeira coisa que acontece é que ele vai inchando aqui ao redor. Aí a pessoa fala: Alessandra, eu estou precisando colocar uma cânula cada vez maior. Por que a cânula está cada vez maior? Porque está empurrando tanto essa região aqui que daqui a pouco não cabe mais essa daí. Aí tem que pôr uma cânula maior, que é o que acontece para poder parar de vazar o ar.
Porque se aqui começar a dilatar, o ar vai passar do pulmão para cima. E aí vai acabar causando aquele vazamento que a gente vê o tempo inteiro. As pessoas falam, Alessandra, fica vazando ar, fica subindo ar. Então, esse cuidado com o balonete é fundamental. Por quê? Porque ele não pode ter muita pressão, porque a traqueostomia vem e ela vai precisar ficar vedada, mas sem muita pressão. Então, eu vou tirar um pouquinho mais da pressão, olha lá. Agora, olha aqui, ó. Agora desinsuflou demais, né? Mas dependendo da quantidade que eu coloco, ela não vai apertar em lugar nenhum. Por isso que às vezes a pessoa fala assim, quando eu posiciono a cânula fica melhor. Ou quando eu posiciono a cabeça fica melhor. Por quê? Porque a cânula se adaptou melhor. Se ela ficar assim, ó, olha o que acontece. Se eu deixar a cabeça cair nessa região aqui, ó, olha o que acontece. Ela empurra, vem para frente, além dela empurrar a parede posterior, a parede anterior do esôfago, que pode furar com mais facilidade, ela ainda permite essa passagem de ar que fica atrapalhando. Por isso que eu preciso que a cânula de traqueostomia seja muito bem posicionada, para que eu tenha apenas o vedamento suficiente. Então, quando eu coloco aqui, ó, deixa eu ir passando aqui os comentários, que eu não tô vendo aqui os comentários. Você vai me falando. Olha, já vou te responder. Eu estava sem ver os que estavam perguntando. Amanda, olha só. Quando você tem traqueostomia, você não precisa ficar fazendo muitas inalações. Por quê? Porque se está fazendo inalação, é porque a secreção está grossa e pode estar grudando aqui dentro da traqueia, dentro da traqueostomia. O ideal é pegar um sorinho, uns 10 ml assim de soro, até um pouquinho mais, assim, e jogar aqui dentro para poder lavar toda a traqueostomia. Aí ela lava e você tira a secreção quando você suga com a sonda e tira também aquele sorinho. Então, as inalações, elas não servem para mudar a consistência da secreção. Elas apenas servem para levar medicamento, caso o paciente esteja usando, ou para efetivamente umidificar, mas ela não umidifica o suficiente. O melhor é jogar o soro e lavar e manter um filtro umidificador na traqueia, ou um filtro umidificador, que é aquele que tem o líquidozinho, que é aqueles que são aquecidos. Então, não tem que ficar fazendo, até perigoso, porque quando a gente faz a inalação aqui e tem o respirador, o ar que sai da inalação aqui, ela acaba gerando, estragando o respirador, porque sai uma água úmida e acaba estragando o respirador. Então, vocês têm que tomar cuidado com a inalação, ok? Qual tipo de cânula é ideal? Isso é fundamental, é fundamental. Acho que é a coisa mais importante que a gente precisa falar nessa live. Olha, existem 2 tipos de cânula. Eu vou pegar a cânula para vocês entenderem. Uma cânula se chama de alta pressão e baixo volume. Quando eu tenho uma cânula de alta pressão e baixo volume, ela é bem mais larga aqui, tá vendo? Ela é mais larga, vou mostrar para vocês. Ela seria assim, mais comprida até aqui assim e mais baixinha. Então, ela seria mais comprida aqui e com menos pressão aqui dentro. E eu tenho uma cânula que se chama de alto volume e baixa pressão. Essa aqui é uma cânula Portex. Esse cuff da cânula Portex, tá vendo? Ele é curtinho e molinho. E o que faz ele vedar aqui na traqueia é esse volume, não a quantidade de espaço onde ele vai pegar. Então, olha aqui.
O cuff de alto volume, baixa pressão, ele pega poucos lugares da traqueia. Então, eles não machucam a traqueia. Quando eu tenho uma cânula que tem o balonete muito comprido e baixinho e com pouco ar, ele pega em muitos lugares da traqueia. E aí, ele causa muito mais lesões. Então, eu preciso de escolher sempre pessoas que vão usar durante muito tempo traqueostomia, devem preferir cuffs de alto volume e baixa pressão. Ou seja, só de encostar a traqueia aqui, ela já vedou. A de alta pressão, às vezes eu tenho que empurrar muitos lugares para poder vedar. Então, essa cânula é a ideal. Outra coisa importante é que ela tenha uma endocânula. Essa aqui meia está sem a endocânula. Mas aqui pode ter uma endocânula que você tira e coloca. E aqui em cima do cuff vem um caninho que vem para cá e se chama sugador supra-cuff. Por quê? Porque quando eu coloco uma cânula de traqueostomia aqui dentro, ela fica, olha aqui, ela fica com o líquido que vem da boca, ela fica aqui em cima. E aí eu preciso sugar essa secreção que está aqui em cima da cânula. Porque aqui para baixo é o pulmão. E aqui para cima fica fechado. Daqui para baixo e daqui para cima são coisas separadas. Então sobe uma secreção que fica aqui, ó. E quando essa secreção se fica aqui, ela acaba infectando, dando aquele cheiro ruim. Por isso que eu preciso, então, ter um sugador supra-cuff. Ok? Então, a melhor cânula para a traqueostomia é essa, com supra-cuff, com cânula de alto volume e baixa pressão, e que tenha sempre uma endocânula. Por que eu preciso usar essa endocânula? Porque eu preciso que ela tire a secreção que fica dentro da traqueostomia. Porque senão vai enchendo de secreção aqui dentro, e o ar depois não passa aqui para cima. Ok? Respondido sobre a cânula? É importante, por quê? Porque aí eu preciso que vocês me coloquem se vocês estão entendendo o que eu estou explicando. A outra coisa que estão me perguntando aqui é quanto que eu preciso insuflar o cuff. Então, eu comecei a falar isso com vocês. Se eu insuflar muito o cuff, ele vai empurrar e vai fazer uma lesão importante. Então, a quantidade de ar que eu tenho que colocar no cuff tem que ser o suficiente apenas para evitar a passagem de ar daqui para cima. Por quê? Porque senão vai levar um desconforto respiratório. Então, eu preciso disso. Se eu encher muito, vou mostrar mais uma vez, o que acontece? Ela acaba empurrando a traqueia também. Então, olha o que acontece se eu encho muito o balonete. Ele empurra essa região e vai causando para de passar sangue nessa região e acaba causando uma necrose. Então, essa região tem que ter sangue passando aqui. Por isso que ela não pode ser empurrada. A outra situação é quanto de pressão. Eu e o Jorge, conseguimos uma cânula que faz o seguinte, olha. Ele mede a pressão do cuff da seguinte forma. É uma canetinha ou um cuffômetro, qualquer cuffômetro que a gente achar por aí, não tem problema. Ele é caro, infelizmente o cuffômetro é caro, mas é uma coisa que a gente precisa. Os convênios de saúde deveriam entregar um cuff em cada família. O problema é que é muito caro. Então, eu preciso saber quanto que está de pressão aqui, ó. Então, eu venho, conecto aqui, vou mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Quando eu conecto, olha aqui, ele vai me falar quanto que eu estou gerando de pressão. Então, eu vou, olha lá,
Nesse meu cuff, não está dando para ver direito, mas ele está mais ou menos com 60 de pressão. Olha lá, 70 de pressão. Não está dando para ver muito bem. Mas mais ou menos isso. E eu não posso ter essa quantidade toda de pressão no cuff. Se eu tiver essa quantidade toda, olha só, essa aqui minha tá muito forte. Então eu preciso colocar uma pressão menor. Qual que é a pressão ideal? A pressão ideal é de 30. No máximo 30. Meu cabelo tá caindo aqui na minha cara. Pera só um minutinho, gente. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui nesse cabelo. Vê se tá legal aqui, Bruna. Só um minuto, pessoal. Pera aí. Que tá caindo no meu olho. Tem que ter uma personal stylist aqui do meu lado. Acho que agora ficou bom, né, gente? Desculpa, tá? Então, olha só. O que acontece? A pressão que eu preciso para manter o sistema fechado, essa região aqui fechada, ela tem que ser entre 20 e 30. Entre 20 e 30 centímetros de água. Quando eu passo de 30, 32, 35, eu estou causando essa necrose. Só que tem horas que abre tanto essa região que você tem que trocar o tamanho da cânula para tentar evitar o vazamento. Então, por isso que eu falo, colocou a cânula, acabou de ser traqueostomizado, tome muito cuidado com a pressão do balonete, porque não é simplesmente ir lá e empurrar. Toda vez que eu empurro o balonete, olha o que acontece com a sua traqueia. Ela está sendo empurrada. Se eu diminuo a pressão, ela vai se posicionando e para de empurrar atrás. Olha só. Tem gente que quando a gente coloca a traqueostomia assim, sente dor, sente muita dor. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por isso que a pressão do balonete deve ser entre 20 e 30. Fala com o pessoal aqui do Instagram, onde que está sendo o vídeo que eles estão perguntando. O vídeo está sendo no grupo da Procura da Ela. Entra no Facebook e Procura da Ela. Grupo da Procura da Ela, ok? Outra coisa, então, como usar o Coffee Assist, né, ou a máquina de tosse em pacientes traqueostomizados? É muito fácil, é muito fácil. Você vai pegar uma traqueinha dessas aqui, vai conectar lá no Coffee, na sua máquina de Coffee, e vai usar aqui. Então, você conecta, né, e liga lá para sugar. Na hora que ele sugar, você vai puxando, ó, puf, sai a secreção todinha. Aí vai de novo, coloca aqui, enche de ar, enche. Na hora que for puxar, puxa, saindo a secreção toda pela traqueostomia. Então, não tem problema nenhum usar o Coffee Assist na tráqueo. Assim como não tem problema nenhum usar o Ambu na traqueostomia. Então, eu vou mostrar para vocês que é tranquilo, tá? Então, olha aqui, qual tipo de cânula é ideal? Já perguntaram aqui, eu vou responder de novo, Luana. É uma cânula de alto volume e baixa pressão, então isso é uma coisa importante, tá? É uma cânula que tenha supracuff e endocânula. Alessandra, mas a minha não tem supracuff, só tem endocânula. É melhor que tenha endocânula do que tenha... Se me perguntarem assim, ó, minha cânula é alto volume, baixa pressão, tem endocânula, mas não tem supracuff. Ok, não tem problema, tá? Porque se eu for fazer uma cânula que tenha supracuff, mas não tenha endocânula, é pior, porque eu preciso tirar a secreção que fica, porque vai fazendo uma coisa que a gente chama de alteração silenciosa da resistência. Vai enchendo de secreção aqui dentro da cânula, vai entrando secreção e vai colando aqui dentro. E aí, o que acontece? Ela acaba tendo dificuldade de passar, de entrar e de sair ar. E o paciente entra em insuficiência respiratória por conta da secreção que está entupindo a cânula.
Por isso que é melhor, então, a gente retirar, porque aí você tira, lava a endocânula, volta com ela aqui e ela vem até aqui embaixo. Então, ela não deixa obstruir, ok? Tudo bem aí? Então, olha, várias pessoas já entraram. Scarlett, um beijo, viu? Tá sempre aqui me acompanhando. Sávio, um beijo também para você. A Rebeca, a Priscila, Thaís, Cecília, muito obrigada por vocês estarem acompanhando e podem perguntar o que vocês quiserem para mim. Já falei sobre o tipo de cânula, já falei sobre a pressão, né, que é muito importante que a gente tenha. A cânula, a Ana Paula, oi Ana, está me perguntando a melhor cânula para adaptação da válvula de fala. É a mesma cânula. Eu preciso de uma cânula que seja fácil de desinsuflar para eu poder colocar a válvula de fala. Eu tenho aqui uma válvula de fala, mas não é o... Vem por baixo aqui, pé. Não é a válvula... não é a cânula que tem comprometimento. O que acontece na válvula de fala é que eu preciso, para colocar a válvula, eu preciso desinsuflar o cuff. Então, eu tenho que desinsuflar o cuff totalmente para eu colocar a válvula de fala. Por isso que, para poder passar o ar. Então, é muito fácil da gente explicar aqui. Olha só. Se eu mostrar aqui para vocês, ó, aqui eu estou com uma cânula, tá? Quando eu ponho a válvula de fala aqui, se o cuff estiver insuflado, como esse aqui está, o ar não vai descer e subir. Na hora que ele for passar aqui, ele não vem, ele entra, mas ele não sai. O paciente faz insuficiência respiratória. Para poder passar a cânula, eu preciso de tirar todo o ar, totalmente o ar, para poder deixar o ar passar de um lado para o outro. Tá vendo a diferença, ó? Para deixar o ar que vem lá do pulmão passar por aqui e até aqui em cima para poder vibrar a corda vocal e falar. Então, é muito importante que para utilizar a válvula, eu posso escolher qualquer cânula. Continua sendo a melhor, é a com endocânula, supracuff e cuff com alto volume e baixa pressão. Essa é a melhor, a que melhor lesa, a que melhor limpa, ok? Então, é muito importante. Com que frequência tem que desinsuflar o cuff? O cuff deve ser desinsuflado todos os dias. Todos os dias. Todas as vezes que for fazer aspiração. Por quê? Essa é uma pergunta muito importante. Porque quando eu faço que eu vou aspirar o paciente, eu preciso que a secreção suba, que está em cima da cânula de traqueostomia. Então, eu estou com a cânula lá insuflada, tá? E ela está fechando a passagem de ar. Quando eu desinsuflo essa cânula, o ar que estava aqui, ele vai subir. Ele vai chegar aqui e vai fazer... vai sair pela boca. E essa secreção que fica aqui nessa região vai subir. E aí eu vou efetivamente conseguir limpar. Se essa secreção que cai na boca e fica aqui em cima da traqueostomia ficar muito, ela vai infectando e vai ficando fétida. E aí pode até causar uma pneumonia. O que eu tenho que fazer então? Eu tenho que manter todas as vezes que eu vou jogar soro no nariz, vou lavar bem o nariz para poder escorrer. Essa secreção vai escorrer, vai passar por aqui. E aí eu vou desinsuflar o cuff. Na hora que eu desinsuflar o cuff, a secreção sobe, vem para a boca. Você vai lá na boca e suga pela boca. E depois você tira toda essa que está aqui em cima. Depois insufla novamente a cânula. Dilma, um beijo. Manda um beijo pro Fábio. Fala que ele tá muito bem e que ele vai demorar muito mesmo a ter traqueostomia, viu?
A lavagem da endocânula deve ser feita como? De forma estéril ou água corrente? A lavagem tem que ser feita com água filtrada e com soro. Na hora de tirar a endocânula, tem que tirar com luva, tá? Porque ela é uma coisa que você vai tirar e colocar novamente. Então, você tem que lavar com água filtrada ou com soro fisiológico, tá? E sempre com a luva bem limpinha. Não precisa ser estéril, não. Pode ser até uma luva de procedimento, mas bem limpinha, tá? A Isabela perguntou o tipo de cânula, né, Tamara? E aí você está falando, não é o tipo de cânula que vai dizer, sim a função. Não entendi. Alguém perguntou sobre... Qual é a frequência ideal para a troca da traqueostomia? A traqueostomia deve ser trocada com no máximo 45 dias. Por quê? Porque esse balonete aqui que eu mostrei para vocês, esse balonete, ele vai perdendo essa capacidade, essa mobilidade, vai ficando dura o cuff, esse material aqui do cuff, ó, ele vai perdendo essa mobilidade, ele vai ficando duro. E outra coisa, ela pode furar. O fabricante dá 30 dias de garantia. A partir de 30 dias, eu não sei mais. Se estragar, ele não se compromete mais com isso. Então, eu tenho que trocar até no máximo 40 dias, 45 dias. Não pode, de jeito nenhum, esses convênios que deixam aí 3 meses, 4 meses, 5 meses. Isso aqui vai infectando aqui dentro. Isso aqui vai ficando tudo cheio de sujeira por baixo e acaba causando uma infecção respiratória grave por conta de não trocar a cânula de traqueostomia. Então, o cheiro é muito perigoso. A gente tem que tomar cuidado com o cheiro que está vindo. Quando eu desinsuflo o cuff e sinto o cheiro que está vindo na via aérea, esse cheiro não pode ser forte. Porque se estiver vindo esse cheiro forte, é sinal de que pode estar infectado aqui embaixo. Então, por isso que eu oriento, tem que lavar o nariz, lavar o supracuff, sugar bem a boca, limpar bem a boca. Tem que ter muita higiene na boca para parar de escorrer essa secreção que fica no supracuff. Ok? Então, assim, o ideal é que seja mesmo entre 30 e 40 dias, ok? Em relação ao tipo de cânula, eu já falei, né? Como colocar válvula de fala. Aí, como a Tamara colocou, para usar a válvula de fala, realmente a gente precisa ter outras avaliações, né? Por que sai muita secreção em volta da tráqueo? Porque está mal posicionado. É aquilo que, olha só, isso é muito importante, Leda. Por quê? Porque se você posiciona bem a cânula de traqueostomia, ela para de... Olha só, eu tenho uma cânula aqui. Se ela começa a ficar assim, ó, ela vai empurrar essa região de baixo aqui até necrosar e ela começar a cair. Aí escorre a secreção por aqui. Além do mais, a secreção que vem aqui da boca, ela também pinga aqui. E ela vai acabar escorrendo se eu tiver esse espaço. Se eu deixar a cânula bem posicionadinha, ela para de forçar em outros locais. Por isso que é importante que a gente tenha um bom fixador, para poder não ficar colocando saindo tanto. Tem que fazer... por isso que eu falo da importância da cânula com supracuff, porque se eu tenho supracuff, ela suga essa secreção que está ao redor da cânula. E aí para de ficar saindo tanto por aqui quanto por aqui. Então, por isso que é importante saber posicionar bem e colocar. Em relação, Joana, às gotinhas de água que ficam no balonete, é por causa da umidificação mesmo, né? A nossa via aérea, ela é úmida. Então, fica um pouquinho de água mesmo. O que eu aconselho pega a seringa, desinsufla todo o cuff até tirar toda a água mesmo e depois vai devagarinho novamente insuflando até fechar.
Alessandra, eu não tenho cafômetro. Eu não sei como fazer para tomar conta dessa pressão. Eu posso colocar 3 ml, 4 ml? Não, não pode. Porque, como eu falei, como vai mudando a consistência do material do cuff, ele vai mudar com o tempo. Então, eu não vou saber a mesma quantidade de ar que eu tirei, que eu tenho que colocar. Portanto, o que eu aconselho é o seguinte, principalmente para o profissional de saúde que entende de ausculta, eu vou desinsuflar o cuff todo. Eu coloco aqui, ao redor da cânula de traqueostomia, o estetoscópio. E eu vou insuflando devagarinho. Na hora que vedou o ar, acabou. Porque você está vendo? É muito pouquinho que precisa para vedar. Olha só, eu vou colocar um pouquinho de ar, vocês vão ver, ó. Vedou. Tá vendo? E se eu colocasse muito, olha, empurrava. O ideal é isso aqui, ó. Vedou, acabou. Alessandra, mas tá vazando. Posiciona até parar de vazar. Ok? Mais alguma coisa? Joana, Adenir. Eu tô tentando ver tudo aqui, gente, pra gente responder para todo mundo, né? Para todo mundo tirar. Troca da tráquea, eu já falei, né? Aonde você está perguntando sobre a broncoscopia? O exame da broncoscopia é interessante fazer de quanto em quanto tempo? Não tem necessidade de fazer broncoscopia nunca. Só por alguma indicação médica, não tem indicação de broncoscopia. A broncoscopia não é o exame de rotina, assim como a gasometria também não é um exame de rotina. O que você precisa fazer muito é tomar cuidado com a traqueostomia. Lavar bem, aspirar direitinho e cuidar, assim você vai cuidar do pulmão também. Então, não pode de jeito nenhum ficar fazendo broncoscopia. Até porque a broncoscopia é um exame que, por mais estéril que ele seja, ele acaba levando um pouquinho do conteúdo da boca para o pulmão. E muitas vezes o paciente faz a broncoscopia e depois um processozinho inflamatório, fica aquele cheirinho ruim da secreção, a secreção muda um pouquinho de cor. Então, é importante que a gente saiba que não é tão necessário, tá? A tráqueo mal posicionada pode provocar tosse? Com certeza, Vera. Por quê? Porque o ar vem daqui de baixo para cima. Então, se ela fica assim, ela vai empurrar, vai passar esse ar para cima, vai ficar vazando e vai ocasionar uma irritação dessa mucosa e faz com que o paciente fique com aquela tosse constantemente. Por isso que é importante que a gente tenha o fixador. Que ela fique bem amarradinha, quem não tem um fixador. Esse fixador, gente, eu criei justamente porque tem vários pacientes traqueostomizados que querem sair de casa, que querem viajar, que querem passear. E isso tem que acontecer mesmo, tem que andar de carro, tem que ir para tudo quanto é, tem que ir para cinema. E aí, para isso não atrapalhar quando ele cai a cabeça e a traqueostomia fica tracionada para frente, eu então criei esse fixadorzinho que ele ajuda muito. Por quê? O que ele faz? Ele vai, encaixa aqui, ó, encaixa nessa região. Detalhe, o fixador é colocado em cima da tirazinha. A traqueostomia tá lá bem posicionada, bem amarradinha. Eu vou colocar o fixador por cima da tirinha que tá embaixo. Então, eu venho, conecto aqui o fixador, coloco, prendo atrás, tá? A primeira é atrás. Depois eu venho com essa de baixo, que é para subir um pouquinho a traqueostomia e faço esse movimento aqui, ó. Eu puxo ele para cima. Para que eu faço isso? Para que a traqueostomia fique bem posicionada. Quando eu faço isso, olha o que acontece lá com a minha traqueostomia. Ela fica bem posicionada. Não tá dando para ver direito aqui. Deixa eu subir aqui para vocês verem direitinho. Ela fica bem posicionada, olha lá. Não aperta em lugar nenhum, tá vendo? E não se mexe. Se ela não se mexe,
ela não traciona na hora que eu vou movimentar a cabeça. Então, o ideal é que ela fique bem posicionadinha assim, para evitar o alargamento do ósteo e o alargamento do tamanho da traqueostomia. Ok? Mais alguma dúvida, gente? Eu acho que precisa ser trocada de 45 em 45 dias, sim, porque o problema, Leda, não é dentro da cânula, o problema é o balonete, que vai perdendo a flexibilidade dele, pode furar, e em cima do balonete fica muita secreção. Ela vai ficando aqui, ó. Mesmo que a gente use, que a gente lave, ela continua aqui, pegando aquela secreção. Quando a gente troca uma cânula, que tem mais do que 45 dias, 50 dias, ela está com aquele cheiro forte, porque foi acumulando bactéria ali naquele local. Oi, Marília, um beijo. A Silvânia, você está aí? A Silvânia estava passando mal hoje, está aí vendo a gente. Onde você consegue comprar essa seringa, Walter? É uma seringa que eu e o Jorge compramos nos Estados Unidos para a gente testar se dava certo, sabe? E deu muito certo. A gente está tentando ver o que a gente pode fazer para trazer, para poder disponibilizar para vocês, porque um cafômetro é muito caro, né? E agora, com esse daqui, a gente consegue fazer direitinho a medida, ó. Então, eu aperto aqui, olha lá, eu vejo direitinho o que está acontecendo com a pressão do cuff. Olha só, vou mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar melhor aqui, ó. Viu, ó? Pensa que aqui está 92. Olha só, 92, peraí. Ah, não, 24, ó. 24, 23. Aí eu vou encho, quer ver? Eu vou mostrar para vocês que quando eu encho muito, muito, ó, a cânula tá com 23, 24 e tá assim, olha, eu vou encher muito, muito, olha. Enchi muito, muito ar. Agora vamos ver quanto que tá dando de pressão aqui, ó. Vou ligar e vou conectar. Peraí, deixa só eu... Aqui, ó. 60, aí ela foi caindo, tá vendo? Ó? Mas estava mais de 60. Então, a gente precisa tomar cuidado com a pressão. Muito cuidado com a pressão do cuff, para que ele não cause necrose, tá? São coisas importantes, assim. Eu tenho aquele vídeo que nós compramos, que eu mostrei para vocês, fazendo a limpeza da via aérea, depois fazendo a limpeza na via aérea inferior. É muito importante que vocês vejam o vídeo, porque aquele vídeo mostrando a limpeza da via aérea superior é exatamente esse. Então, primeira coisa que eu faço, vou começar a fazer a terapia no meu paciente, eu vou começar a fazer a limpeza da via aérea superior, a primeira coisa que eu vou fazer é desinsuflar o cuff. Quando eu desinsuflo o cuff, imediatamente a secreção vai para a boca. E aí, quando ela vai para a boca, eu sugo lá com o sugadorzinho de dentista, sugo lá na boca. E logo depois eu fecho novamente e aí eu posso fazer a limpeza da via aérea superior. Aí eu posso jogar o sorinho no nariz, limpar a boca, depois o supracuff. Limpou tudo, tá bem limpinho, aí eu vou então para a via aérea inferior. Aí eu vou jogar soro aqui dentro da traqueostomia, vou aspirar tudo que tá aqui dentro e aí vai ficar tudo limpinho, tá? É importante esse detalhe porque a limpeza da via aérea tem que ser feita, bem feita, 2 vezes por dia. Então, eu aconselho de manhã e à noite. Alessandra, mas meu paciente, meu pai, meu marido, fica aspirando várias vezes por dia. Ele quer toda hora que eu fique aspirando. É porque está com a estratégia ventilatória errada. Porque fica com aquela necessidade de aspirar, sentindo que tem alguma coisa incomodando. E, na verdade, é porque a ventilação é que não está certa. Ok? Então, Walter, esse medidor nós conseguimos fora.
e a gente depois vai disponibilizar, ver como que nós vamos fazer para disponibilizar para os nossos pacientes do grupo, né, para a procura repassar, fazer a venda. Nós vamos tentar ver o que, que nós podemos fazer para vocês terem esse medidor, porque ele é muito mais em conta do que um cofômetro. Mais alguém? O vídeo, Amanda, tá na página da Procura, tá aí no grupo da Procura. Eu acabei de postar, até tem também na minha página, né, no meu canal, Alessandra Dossa, tem também, mas no canal da associação também tem. Tem todos os vídeos, assim, limpeza da via aérea superior, limpeza da via aérea inferior, tá tudo lá explicadinho. Eu mostro exatamente como que eu faço, é muito importante, tá? Dona Ilma, a senhora está me assistindo, um grande abraço para a senhora, viu? Que a senhora fique ótima e que essa live possa te ajudar muito. Um beijo. Que joia, gente, é bom demais poder ter esse contato com vocês. Mais alguma coisa? Vocês têm mais alguma dúvida? Eu já mostrei para vocês a cânula, já mostrei os tipos de cânula, mostrei o tanto que é importante usar esse conectorzinho aqui para poder fazer o uso da aspiração. Ah, Alessandra, eu não tenho a máquina de tosse. Como que eu posso fazer para fazer a limpeza direitinho? Então, eu pego o ambu, eu posso pegar o ambu, pega o ambu ali para mim, por favor. Eu pego o ambu, conecto nessa região aqui, ó, e vou insuflar. O ar vai todinho para dentro do pulmão e aí depois eu tiro e aspiro. Então eu posso vir jogar o soro, 10 ml de soro tranquilamente. Você pode usar 10 ml tranquilamente. Vai, joga aqui 10 ml de soro, vem com o ambu, conecta, ambusa, 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 ambusa. Aí depois você aspira. Quem é fisioterapeuta e sabe fazer a manobra, após o uso do ambu, ambusa, 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 faz uma aceleração de fluxo, a secreção sobe todinha. E aí ele aspira essa secreção lá em cima. O ambu é fundamental para quem está fazendo uso de traqueostomia. Não é porque eu estou traqueostomizado que eu não vou mais usar o ambu. Não. O ambu continua sendo remédio. O ambu tem que ser usado todos os dias na traqueostomia. Ah, Alessandra, mas eu tenho o cofe. Tudo bem, o cofe ajuda. O cofe e o ambu são coisas diferentes. O cofe ajuda a gerar um volume grande, ele é um gerador de fluxo, ele ajuda a abrir o pulmão também, mas o exercício com o ambu é muito importante. Então, você tem que pegar o ambu e fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4, aí solta. Solta o ar. Depois, de novo, conecta na tráqueo. 1, 2, 3, 4 e sopra. Então, aí o ar acaba subindo aquela secreção. Às vezes, quando a gente vai usar o ambu, sobe um pouco de secreção para a boca, porque pressuriza aqui embaixo, e aí sobe a secreção em cima da tráqueo. Então, é importante que mesmo traqueostomizado, utilize o ambu. Quem não tem o cofe, precisa fazer pelo menos 2 vezes por dia o uso do ambu nas aspirações. Por quê? Existe uma coisa que é muito importante. Nós aqui, todos nós respiramos, né? A gente levanta, a gente anda, conversa. Eu estou aqui conversando com vocês, eu respiro fundo. O nosso pacientinho que está traqueostomizado, ele ventila com o mesmo ar que entra e sai. Entra e sai. Ele não consegue fazer esse suspirão que a gente faz, esses movimentos, sai. Então, por isso, é importante que, de vez em quando, a gente faça o uso do ambu. Por quê? Porque quando eu gerar esse volumão dentro do pulmão dele, ele vai equalizar essa pressão, que vai minimizar uma coisa que a gente chama os efeitos da ventilação estática, que é essa ventilação que entra e sai do mesmo jeito durante todo o período do dia. Então, isso é muito importante para a gente avaliar. Deixa eu ver o
Porque você pode pegar para comprar o fixador, você pode pedir para a Silvânia, tá? Eu mandei fazer uma quantidade boa agora, já estou mandando para o Jorge até amanhã. E aí nós temos eu já tenho 50 fixadores. Parece que 30 já estão vendidos, mas nós mandamos fazer uns 50. Então, quem quiser pode tá ligando para a Silvânia ou para o Jorge, tá? Quem pode trocar trato? Um médico, um enfermeiro, um técnico, pode ser feito em casa ou só no hospital? Olha, Marilda, isso é muito importante. É muito importante. Olha, o atráqueo é um procedimento perigoso de ser feito. Quem deve trocar é o médico. Pode trocar em casa? Pode. Se for num hospital, se estiver no hospital e for numa emergência, o fisioterapeuta e o enfermeiro podem trocar. A mesma coisa acontece em casa. Se em casa aconteceu uma emergência, uma coisa se furou o cuff, o paciente está entrando em dificuldade respiratória, o que fazer? Pode trocar? Pode. Quem? O fisioterapeuta, o enfermeiro, que saiba fazer isso. Mas a traqueostomia, a troca da traqueostomia é um procedimento médico. Com o passar do tempo, vai formando o pertuito da cânula. Por isso que não é mais um problema tão sério fazer essa troca em casa. Então, a troca pode ser feita em casa sem problema nenhum. Tem um detalhe, gente, muito importante, que Alessandra, furou o meu cuff. O que eu faço? Aconteceu esses dias com uma paciente nossa e ela precisou efetivamente de uma troca, né, imediata, porque furou o cuff. Tem duas coisas que podem ser feitas, tá? A primeira é a seguinte: eu posso colocar, deixa eu só posicionar melhor essa cânula aqui, só um minutinho, peraí, essa mesa aqui, peraí, tive que subir aqui, aí, ótimo. Então, eu tive que, peraí, fecha a porta aí, por favor. Eu tive que correr com essa cânula. O que aconteceu? Olha, se vocês estiverem em casa, estourou a cânula. O seu respirador tem duas modalidades. Tem muitos respiradores que têm duas modalidades. O Trilogy tem duas modalidades. O Astral, o Monal, acho que o VS3 não tem. Tem duas modalidades. O VS3 tem duas modalidades. Quase todos os respiradores domiciliares têm duas modalidades. Uma modalidade é aquela que a gente deixa o paciente que está ventilando no volume controlado, tá? Então, é uma modalidade chamada volume controlado. A outra modalidade que você vai deixar lá, o fisioterapeuta vai deixar mantido lá, é uma modalidade chamada pressão controlada. Por quê? Porque quando eu tenho uma ventilação a volume, no volume controlado, que é a ventilação ideal na traqueostomia do paciente de esclerose lateral amiotrófica, eu tenho uma garantia do volume. Quando começa a vazar, o paciente o respirador não entende que está vazando e ele começa a não funcionar. Porque ele chama, uma coisa que a gente chama de, ele não está ciclando. Então, ele para de funcionar porque não está chegando naquele volume que foi pré-determinado. Quando eu coloco numa modalidade pressão controlada, eu tenho uma coisa que se chama tempo inspiratório. E nesse modo de pressão controlada, ele vai funcionar do jeitinho que eu coloquei aquele tempo. Então, se vazar pela traqueostomia, não tem problema. Como ele é um tempo, então ele vai funcionar. Então, o que eu faço? Eu coloco duas modalidades. Uma no volume controlado e outra
na pressão controlada. E aí, essas duas modalidades, caso tenha o vazamento do cuff ou alguma coisa aconteça, furou o cuff, eu não consigo chegar rápido, o médico não consegue chegar rápido, o que eu tenho que fazer? Mudar para pressão controlada. Tá, Alessandra, mas eu não tenho. Meu respirador não tem pressão controlada. O que eu faço? Aumenta a pressão do aparelho. Aumenta. Se for um BiPAP, se for qualquer outra coisa assim, eu vou tirar e vou aumentar a pressão do aparelho até ele compensar aquela fuga. Então, aumenta e tenta manter a ventilação, que são as duas estratégias que a gente tem. Porque, como vocês sabem, para ser usado na traqueostomia, eu preciso de um respirador que a gente chama de respirador de suporte de vida. E o respirador de suporte de vida que nós temos no mercado, os melhores hoje, tem duas modalidades, justamente por causa disso. Porque eu preciso de um respirador que me dê segurança. Então, eu coloco na ventilação, uma na ventilação volume controlado e a outra na ventilação pressão controlada. Converse com o seu fisioterapeuta, converse com o profissional que toma conta da sua ventilação e explique isso para ele, que eu preciso ventilar, deixar uma modalidade no volume controlado e a outra na pressão controlada. A Cecília está me perguntando, Marilda, eu respondi a sua pergunta, que assim, que o melhor é o médico, o técnico, se ele não, no momento de emergência, de desespero, se o técnico souber, ok, mas se ele não souber, a melhor pessoa é o médico, o fisioterapeuta ou a enfermeira, ok? E outra coisa, não precisa ser trocada no hospital. Em relação à máquina de tosse, qual o volume que você usa, né? Depende, cada pessoa tem. Eu uso numa pressão até 40. Eu suponho 40 de ins e 40 de ex. E eu uso no manual. Eu gosto de usar no manual. Mas o ideal para a família é que use no automático. Então, você coloca 2 segundos de ins, 2 segundos de ex e uma pausa de 1 minuto, de 1 segundo e meio, para dar tempo de você tirar. Então, é bem tranquilo. Então, mas, na verdade, não é volume no Coffee Assist. É a pressão que você coloca mesmo, tá? Mais alguma pergunta, gente? Então, eu já estou terminando. Não sei se vocês querem mais alguma coisa. Será que eu deixei alguém sem responder? O Márcio, o fixador, a gente vê com a Silvânia, tá? Amanhã a gente passa para ela. E eu acho que eu respondi todo mundo, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa? Eu sei que essa é uma live muito técnica, né? Muita coisa que as pessoas querem saber, né? E eu gostaria de poder esclarecer tudo para vocês. Se vocês... alguém perguntou alguma coisa aqui. Qual a frequência? Tá saindo aqui mais coisas. Espera aí, só um minutinho. Ok? Então, gente, então é isso. Eu acho que eu estou à disposição, como vocês sabem, eu estou sempre aí à disposição do que vocês quiserem perguntar. Eu tenho bastante conhecimento sobre traqueostomia, eu tenho utilizado muito, eu acho que chega uma hora que o paciente precisa ir para a traqueostomia e assim não é o fim do mundo. Existem muitas coisas que podem ser feitas com a traqueostomia e tendo um bom fisioterapeuta, um bom fonoaudiólogo, um cuidado específico, ele consegue ficar uma vida muito normal tendo uma traqueostomia e isso não inviabiliza a vida de ninguém. Tá? Eu tenho pacientes que vão trabalhar, que viajam, todos traqueostomizados. Tem pacientes que eu cuido tem um que eu cuido há quase 10 anos e ele foi traqueostomizado e vai para a fazenda dele. Então, assim, o que vocês tiverem de dúvida, vocês sabem que eu estou à disposição, ok? Então, eu agradeço a visualização de vocês, agradeço a participação de vocês, mando um beijo para todos e eu estou aqui. Caso vocês precisem, é só me chamar, tá bom? Um beijo para vocês, gente. Tchau.